Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Bahar pega o celular e diz que vai ligar para o pai para ir com eles porque não gosta que Enver fique sozinho em casa. Enver está cozinhando levando em consideração o que a Tice gosta, atende a ligação e Bahar avisa que Sirin jantará com eles e passará a noite lá. Além disso, gostaria que ele viesse jantar com elas. Enver diz a ele que elas deveriam aproveitar para passar uma noite como irmãs. Ele já está de pijama e não quer sair. O velho manda beijos para os netos e para o Sirin. Bahar diz que tudo bem e desliga a ligação. Enver diz a Tice que Sirin ficará na casa de Bahar esta noite e isso significa que eles podem ficar sozinhos. Ele continua cozinhando. Por outro lado, vemos que Seida chega ao seu apartamento. Ela teve que sair andando da casa de Fazile. Ela está sentada no sofá exausta. Enver termina de preparar um jantar delicioso e diz que ficou um frango maravilhoso. Ele já tem a mesa organizada e toca música no rádio. Aí ele diz que vai ficar bonito para a esposa. De repente ele lembra que faltam algumas velas e vai buscá-la. Enver encontra as velas em uma gaveta e as leva para colocá-las sobre a mesa. Então ele vai se vestir. Bahar e seus filhos junto com Sirin jantam comendo macarrão. Nizam mancha a boca e Bahar diz que vai pegar alguns guardanapos. De repente, Sirin fica séria ao ver a foto de Sarp. Bahar volta com os guardanapos e eles continuam jantando. Enver está vestido com elegância e já tirou o frango do forno. Ele coloca o jantar na mesa e fica sentado por um momento e lembra como sua esposa sempre o chamava para jantar. Ele então pede que sua esposa venha porque o jantar vai esfriar. Da mesma forma, o velho serve uma bebida para si e outra para a esposa, pedindo-lhe que o perdoe, mas esta noite ela beberá com ele. Enver bebe um pouco e ao ver que sua esposa não aparece, começa a perder a paciência. Aí ele lembra que deve acender as velas, então ele o faz. Quando finalmente se vira para olhar, a Tice aparece muito linda na sua frente. O alfaiate fica animado. Sirin deita-se na cama com os sobrinhos para dormir. Bahar dá um beijo de boa noite a todos. Bahar vai embora e a louca ondulada abraça carinhosamente os sobrinhos. Seida estava comendo alguma coisa, mas diz que não come mais porque está muito salgado. De repente, ela recebe uma ligação de sua irmã. Seida acha estranho e responde. Ao ouvir o que a irmã lhe conta, vemos que Seida fica chateada e diz que não vai deixar Arda sozinha e ir para lá. Ela lembra que não tem dinheiro e tenta ligar para Henry, que olha o celular, mas decide não atender. Desesperada, Seida calça os sapatos e sai do apartamento. Sirin pergunta às crianças se tem alguma novidade para lhe contar. Doruk faz uma piada, mas Sirin diz que quer ouvir algo mais interessante. Nizam lhe diz que irão para uma escola particular e Arif voltou de sua aldeia. Sirin controla sua raiva e diz que Arif nunca esteve em sua aldeia. Na verdade, todo mundo tem mentido, até Bahar. Doruk diz a ele que isso não é verdade porque sua mãe nunca mente para eles. Sirin diz a ele que Arif não estava em sua cidade, mas na prisão, e como você pode ver, Bahar mentiu para eles. Sirin, surpreso, pergunta por que ele estava preso. Sirin responde que a polícia teve que colocá-lo ali porque era um assassino. Ele então conta aos dois filhos que Arif matou a avó e também o pai. Nizam conta que sua mãe disse que foi um acidente. A louca ondulada conta que isso foi outra mentira, porque se fosse assim ela não teria ido para a prisão. As crianças ficam tristes e Sirin deixa claro aos sobrinhos que a avó e o pai morreram por causa de Arif. Ela pede que não se preocupem porque sua tia sempre lhes contará a verdade. Então ele quer que eles prometam que não contarão a ninguém o que acabaram de conversar, muito menos a sua mãe Bahar, ou ela ficará com raiva e não permitirá que ele os veja novamente. Eles já perderam a avó e o pai, mas ela não quer que eles a percam também ou ficarão sozinhos. Nizam fica muito triste e prestes a chorar, mas Doruk aceita o acordo. Sirin deita-se novamente com as crianças para dormir e sorri satisfeito. Seida mal chega ao refeitório e encontra Henry sentado a uma mesa. Seida informa que sua irmã ligou para ela e descobriu que sua mãe Gulten está paralisada, então ela deve ir buscar seu filho. Ela pede que ele a leve para buscá-lo, mas Henry apenas a encara e, muito irritado, diz que ela pode ir buscar o filho sozinha. Seida fica surpresa e pergunta o que está acontecendo, mas Henry apenas a encara.
Ela pergunta se ele está ocupado, mas como não há resposta, ela decide ir sozinha. Seida pede que ele lhe empreste algum dinheiro para o ônibus. Henry sorri e diz que foi isso que pensou desde o início, que só queria dinheiro. Seida não entende e pergunta o que ele quer dizer e Henry pega um papel e diz que quem quer que seja o pai de sua filha deve pedir dinheiro. Então ele joga o papel nele, Seida pega do chão e abre. Ela pergunta o que é isso e Henry diz que é o teste de paternidade. Seida fica impressionada e olha o papel. Henry diz a ele que Arda não é seu filho. Seida não consegue acreditar. Enver está tendo um jantar romântico com a visão de Atice que sempre o acompanha. Depois do jantar ele bebe a bebida da esposa porque ela não quer. Então Enver, um pouco bêbado, pede para ele ir até o sofá e se apoia nas pernas. O velho lhe diz que não imagina o quanto está feliz. Enver adormece e as velas são acesas. Enquanto isso, Seida sai do refeitório muito triste. Minutos depois, uma das velas que Enver tem sobre a mesa ateia fogo a um guardanapo, mas o alfaiate continua dormindo, então a toalha e o tapete pegam fogo. Por outro lado, Nizam sofre deitado na cama e Sirin percebe isso. Da mesma forma, Seida espera muito emaciada na rodoviária. A casa inteira de Enver está começando a pegar fogo. Enver consegue acordar e ver fogo em todos os lugares que chama de Atice, mas não a vê novamente. Ele vai até a cozinha e cai no chão, sem conseguir respirar. Enver relembra alguns dos momentos mais felizes que passou com sua família naquela cozinha e naquela casa, então se levanta e tenta sair, mas o telhado cai e atrapalha sua saída. Todos os vizinhos vão à casa dele para ajudar. Enver cai no chão e começa a sufocar, perdendo a consciência. Os vizinhos jogam toda a água que podem, mas não chega. Os bombeiros chegam e pedem que se apressem, pois Enver está dentro de casa. Os bombeiros arrombam a porta e entram, encontram Enver e o velho reage. Um bombeiro pergunta a Enver se tem mais alguém na casa. Enver abre os olhos e pede que salvem sua esposa. Os bombeiros o tiram de casa e o levam para um local seguro. Eles tiram a máscara e perguntam novamente em que cômodo da casa está sua esposa. Enver pega o braço do bombeiro e, muito triste, o retrai dizendo que sua esposa não está. Ele é tratado por paramédicos enquanto muitas pessoas tentam apagar o fogo intenso. Seida pegou o filho em Yalova e agora está de volta. Arda dorme sobre as pernas e Seida não consegue evitar o choro. Poucas horas depois vemos que Enver já está na casa de Bahar. Ele fala ao telefone com um de seus vizinhos e quando Bahar desliga pergunta o que a vizinha disse. Sirin diz que ela disse que a casa inteira pegou fogo. Enver diz que perderam a casa, os móveis e as memórias. Sirin chora e Enver diz que felizmente o incêndio não afetou os vizinhos. Bahar avisa ao pai que logo suas roupas estarão secas para que ele possa usá-las. Seida é ouvida chegando com Arda e batendo na porta de Bahar. Ela abre e vê que a amiga está com o filho e pergunta o que aconteceu. Seida apenas diz que Arda vai morar com ela a partir de hoje. Bahar pergunta à amiga o que aconteceu e ela diz que contará amanhã. Seida pergunta o que ele está fazendo acordado a esta hora e Bahar conta o que aconteceu com seu pai e Seida entra para abraçá-lo. Ela diz a ele que está feliz por ele estar bem e que tem sorte de estar vivo. Enver diz a ele que só lhe resta isso. O que ele vê é o que tem, os óculos. Seida pede que ele não pense nas coisas materiais que perderam, mas sim que ele está vivo e todo o resto pode ser reposto. Ela percebe que Enver perdeu a casa inteira e pergunta ao velho se o incêndio começou devido a um curto-circuito. Enver responde que não e Nizam sai do quarto e cumprimenta a Seida. A menina, ao ver o avô, pergunta-lhe o que aconteceu. Bahar conta tudo o que aconteceu e Doruk escuta da cama. Ele se levanta, sai do quarto enquanto agarra o rosto do avô e pergunta se ele está com hematomas. Enver responde que não. Nizam pergunta se isso significa que ele não tem mais casa e Enver, chorando, diz que sim. Doruk pede para ele ficar lá e também pede o mesmo a Sirin, e diz que Arda também pode ficar. Seida pergunta novamente se eles sabem como o incêndio começou. Bahar não sabe de nada e Enver diz que foi por causa de uma vela. Seida fica surpresa e Sirin questiona Enver por que ele usou velas. A maluca ondulada pensa que o pai quis se matar e queimou a casa de propósito. Ela fica muito chateada em Enver, chorando, diz que não é verdade e foi só um acidente, já que ela queria jantar com Atice. Todo mundo fica surpreso.
Bahar vê o sofrimento do pai e pede aos filhos e a Sirin que voltem para a cama, e pede a Seida que vá para o apartamento dela e depois ele irá com ela. Bahar promete ao pai que tudo vai dar certo. Enver diz que eles não têm onde morar, pois mal há espaço para ela e os filhos. Bahar o lembra que a única coisa importante agora é que eles sejam uma família. Além disso, eles ainda têm 3 meses de aluguel pago no apartamento de Sarp no andar superior. Lá também tem roupas e ele vai pedir as chaves a Arif. Ela se levanta e vai procurar roupas para o pai. Seida deita o filho e começa a espirrar. Ela garante que vai passar mal. Seida abre a porta para Bahar e ela pergunta onde está Arda. Seida responde que o menino já adormeceu porque está cansado da viagem. Os amigos sentam na sala. Bahar diz que não acredita no que está acontecendo. É uma tragédia atrás da outra e ele não sabe mais como levar sua vida assim. Seu pai está muito afetado. Bahar então pergunta à amiga por que sua mãe trocou Arda por ela. Sirin abre a porta do banheiro e se assusta. A maluca ondulada vê a roupa de Enver secando. Ela decide pegar as roupas e jogá-las pela janela, na rua. Bahar abraça Seida e diz que sente muito pela mãe, pois ela está paralisada e não pode mais cuidar de Arda. Ela pergunta o que Henry lhe contou sobre isso e Seida pede para ele não nomear aquele homem. Hoje ele disse algo horrível para ela. Bahar pergunta o que aconteceu e Seida diz que Henry com raiva lhe garantiu que ele não era o pai de Arda, algo com o qual ela não concorda porque sabe muito bem que ele é. Bahar diz a ele que Henry está infeliz por negar ser pai e que ele deveria fazer um teste de paternidade para jogar na cara dele para que ele perceba a verdade. Seida avisa que ele já fez e o resultado foi negativo. Bahar começa a duvidar de Seida, que percebe isso e, chateada, diz que é melhor ela trazer lençóis para ele dormir. No dia seguinte, Bahar entra no quarto de Seida para lhe entregar os cobertores que usou e avisar que vai para casa. Ela toca a mão de Seida, depois toca sua testa e pergunta se ela está se sentindo bem porque está com febre alta. Seida se sente e diz que só vai tomar um remédio e ir trabalhar, já que é seu primeiro dia e ela não pode faltar. Bahar diz a ele que se ele entrar nesse estado poderá infectar alguém. Ela deita Seida de volta na cama e diz que a substituirá hoje. Da mesma forma, ele avisa que levará Arda para que ela fique em casa com os filhos. Seida agradece. No apartamento de Bahar, Enver está bebendo água e vemos que ela está vestindo roupas femininas. Ele se vira e vê a Tícia atrás dele, que pergunta por que ele está vestido assim. Enver explica sobre o incêndio em sua casa e que Bahar lavou suas roupas e as colocou para secar. Então Enver ouve que Sirin chega e tenta esconder a Tícia atrás dele. Sirin pergunta o que ele está escondendo, mas Enver não responde nada. Ele pergunta se ela viu suas roupas e Sirin apenas responde que ela as jogou na rua. Enver a persegue até o banheiro e pergunta à filha por que ela fez isso se eram as únicas roupas que ela tinha e que conseguiu resgatar do fogo. Sirin pede que ela não se preocupe porque ele vai conseguir mais roupas para ela. Enver revê a Tícia, que lhe diz que ela deveria se acalmar, porque Sirin nem se lembra que foi ela quem lhe deu aquele terno. Enver, irritado, diz que fará o mesmo com ela, pega as roupas da filha e joga na rua. Sirin sai do banheiro e pergunta com quem ele estava conversando, mas Enver só responde sem ninguém. Então alguém bate na porta e Enver vai abri-la. Arif chega ao refeitório de Henry para conversar sobre emprego. Ele pede desculpas por encontrá-lo muito cedo, mas Arif pede que ele não se preocupe porque está acostumado a acordar cedo. Os dois se sentam e Henry conta que só descobriu o que aconteceu ontem porque Sirin ligou para ele e não virá trabalhar hoje. Arif, confuso, pergunta o que aconteceu e Henry conta que houve um incêndio gravíssimo na casa de Enver que perdeu tudo. Surpreso, Arif diz que não sabia de nada porque ninguém lhe contou. Enver observa Arda e Sirin com raiva diz ao pai que o fogo não foi suficiente, agora eles têm que cuidar de 3 filhos e ela não consegue encontrar suas roupas. Enver conta que a jogou na rua, e esse é o castigo que ele merece. Sirin grita com raiva como ele se atreveu a fazer isso se tivesse o envelope com todo o seu salário nas calças. Procure as roupas dela. Enver se sente mal pelo que fez e olha pela janela. Fazila se prepara para fazer o chá, alguém toca a campainha e a velha abre a porta e vê Bahar, muito feliz em vê-la. Pergunta por que ela veio e Bahar explica que Seida acordou doente e ela veio para substituí-la. Ela hoje. Fazila diz a ela que está bem e pede que ele continue.
Ela leva Bahar até o quarto onde ele apresenta ao filho Raif como uma mulher que conheceu após sofrer o mesmo acidente e que hoje os ajudará porque Seida adoeceu. Bahar diz a Raif que está encantado em conhecê-lo, mas ele responde rudemente dizendo que nem o conhece e já afirma estar encantado. Fazile pede desculpas a Bahar porque seu filho sempre foi assim desde criança. Raif conta para a mãe que é estranho que ele fale sobre sua infância, já que quase sempre não estava presente quando era pequeno. Ele se aproxima de Bahar e pede que ele veja suas mãos. Bahar mostra-as e Raif, depois de vê-las, apenas diz que irá para seu quarto e não quer aspirador de pó. Fazile convida Bahar para tomar chá no terraço. Bahar sugere ajudá-la a fazer chá, mas Fazile gentilmente apenas pede que ele se sente. Fazile vai buscar as bebidas e Bahar vigia a mansão. Mais tarde, Fazile e Bahar já estão no terraço e o escritor pergunta como ele está. Bahar diz que ele está bem, mas Fazile pergunta como ele realmente está. Bahar chora e pede perdão por incomodá-la com seus problemas. Fazile diz a ela que, embora não se conheçam muito bem, ele estava com ela naquela noite, então interpretará suas lágrimas como um sinal de confiança. Ela pergunta novamente como ele está. Raif olha pela porta e ouve a conversa. Bahar responde que tem muitas coisas com que se preocupar. Seus filhos perderam o pai, uma jovem perdeu a mãe e um homem perdeu a esposa. Ela está tão saturada que não saberia responder se é certo ou errado. Se sente sozinha e não tem nada sob controle. Raif a ouve com atenção. Bahar diz a Fazile que a cada dia que passa ele se sente à deriva e não há nada além de tristeza em sua vida. Agora tudo o que ele quer é se sentir melhor. Ela pede desculpas por desabafar dessa forma e diz que é melhor começar a trabalhar, mas Fazile pede que ela fique mais um pouco e conte um pouco mais sobre ela. Bahar diz que ela não tem muito o que contar porque não há nada de especial em sua vida. Fazile diz que ela é uma escritora que não consegue parar de pensar em si mesma, então ela deve acreditar em si mesma e no quão especial ela é. Ou seja, ele não quer saber de sua história para satisfazer sua curiosidade, mas sim pode tomá-la como uma terapia para se libertar, porque quando fala ele cura a alma. Bahar diz que quer saber uma coisa primeiro e é porque parou de escrever. Fazile diz que agora que ela está perguntando, ela acredita que ela mesma não está pronta para se curar. De repente, Raif pergunta com raiva se eles vão conversar no terraço o dia todo e não vão deixar Bahar arrumar seu quarto. Além disso, ele não consegue acreditar que ela serviu o chá na louça para convidar uma empregada. Bahar rapidamente se levanta e começa a trabalhar. Sirin bebe um pouco de água. Enver pede calma à filha e pede desculpas pelo que fez com ela, e também pergunta por que ela estava com todo o salário no bolso. Transtornado, Sirin lhe diz que nunca lhe ocorreu que seu pai jogaria suas roupas na rua. As crianças acordam e ao verem como Enver está vestido, riem dele e dizem que ele está engraçado. Sirin avisa que não é hora de rir, talvez não vejam que ele está vestido assim porque suas roupas foram queimadas. Enver pede para ele se acalmar e as crianças saem da cama rindo. Eles cumprimentam Arda e perguntam por que Arda está ali. Enver explica a eles que Seida ficou doente e sua mãe está trabalhando em sua casa hoje. Enver pede a Sirin que vá procurar roupas lá em cima. Doruk pergunta se ele usará as roupas de seu pai e Enver só responde se eles permitirem. Nizam lhe dá permissão, então Enver pede a Sirin que vá pedir as chaves a Arif, mas a louca ondulada se recusa a ir. Nizam também não quer ir. Doruk diz que pode ir, mas Nizam balança a cabeça e pede que ele não vá. Aí o pequeno diz que também não pode. Enver não tem escolha a não ser sair vestido assim para pegar a chave do apartamento de Sar. Sirin abraça os sobrinhos e os parabeniza por não terem ido. Enver desce muito envergonhado e bate na porta do apartamento de Arif e Yusuf abre com raiva. Enver pede ao velho Cocolizo que lhe dê as chaves do apartamento de Sar para que ele possa vestir uma roupa, pois sofreu um acidente, sua casa pegou fogo e ele ficou sem nada. Enver pede novamente que ele lhe dê as chaves do apartamento de Sar. Yusuf pergunta por que ele quer essas chaves. Enver diz que ele precisa comprar roupas, mas Yusuf diz que não acha que essas roupas sejam do seu tamanho. Enver o faz ver que pelo menos vai caber melhor nele do que o que ele está usando, então ele pede ao velho careca que lhe dê a chave antes que alguém o encontre assim. Yusuf diz que ele não tem as chaves, mas seu filho Arif tem. Enver faz várias perguntas a ele, Yusuf fica chateado e fecha a porta. Enver grita com ele de fora que ele é hostil.
Arda fica em silêncio. Enver volta ao apartamento e reclama que Yusuf é um homem muito rude e indelicado. O alfaiate não consegue explicar como Arif tem um pai assim. Sirin começa a dizer que não espera menos do pai de Arif. O que se pode esperar do pai de um assassino, ou talvez tenha esquecido que é o culpado pela morte de Atis e Sarp. Enver pede que ela não comece com as acusações porque as crianças podem ouvi-la, mas ela diz que não está interessada. Seus sobrinhos deveriam saber que o juiz considerou Arif culpado do ocorrido e não pode forçá-la a perdoá-lo. Ninguém o fará. A louca vai embora e Enver fica pensando. Então o alfaiate se aproxima de Arda e pergunta se ele está bem, mas o menino parece surdo. Doruk pergunta a Nizam por que não o deixou ir à casa de Arif. Nizam pergunta se ele esqueceu o que sua tia disse ontem à noite. Doruk pergunta o que ele disse e Nizam conta que Arif causou o acidente. Então seu pai morreu porque Arif não tomou cuidado. Aconteceu a mesma coisa com Atis, ou seja, Arif matou os dois. Doruk fica triste e Nizam troca de camisa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.